Oi pra você que está assistindo aqui o canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar sobre reality show. A gente não tem muito costume de falar sobre reality show. Opa, deu um refluxo aqui, perdão. Então, como eu estava dizendo, a gente não tem o costume de falar sobre reality show, mas hoje a gente vai falar de um reality que fez sucesso de forma meio inesperada aqui no Brasil, né? Que é o Casamento às Cegas, que é um formato que foi portado dos Estados Unidos. E esse reality show ele tem uma premissa bem interessante que lembra um pouquinho alguns quadros do Silvio Santos dos anos 90, né? Aquela coisa do Em Nome do Amor e tal. E a gente queria conversar com você porque os últimos episódios saíram nesta semana, especificamente ontem, no dia 20 de outubro. E a gente viu e a gente queria conversar com você a respeito desse final e do reality show em si, né? Porque foi interessante, foi uma coisa legal de acompanhar, por conta da forma com que as coisas aconteceram. Viralizou, inclusive, né? Muitas pessoas comentaram sobre o reality show nas redes sociais, com justiça, porque tem muito homem machista por aí, né? Quem assistiu sabe do que se trata. Então, a gente quer conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as nossas impressões a respeito deste reality show. Se você quiser saber a nossa opinião, então, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E se possível, seguir a gente também nas redes sociais, a gente tá lá no @canal 5 Tons, principalmente no Instagram. Então, né, com o lançamento desses episódios finais, né, do Casamento às Cegas, a gente, que é espectador, finalmente conseguiu ver quais foram os casais que foram, né, para a parte da união, desfecho ali, né. Somente 3 casais foram para este último estágio, né, a Carolina e o Hudson, a Luana e o Lício e a Fernanda e o Thiago. Já os que desistiram foram a Daiane e o Rodrigo e a Ana e Chay. Esses são os que desistiram. Como a gente falou no começo, a premissa, né, a ideia do Casamento às Cegas é bastante simples. São pessoas que são solteiras, né, elas se inscreveram para participar desse programa e elas tentam encontrar um parceiro, uma parceira, de uma forma muito única, que eles não podem se ver, eles não podem se encontrar, né, eles não sabem o rosto, não sabem como é a outra pessoa. É uma coisa que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, por incrível que pareça, né, a gente fica até espantado em dizer isso, porque tinha tudo para dar errado. Praticamente isso foi um experimento social, né, o que a gente viu neste reality show. E assim como a gente também teve aí várias confusões, né, entre esses casais que estavam se formando e tal, e era ainda mais engraçado porque eles não se encontravam, e acabou sendo muito surpreendente. Esse reality show ele foi apresentado pelo Kleber Toledo e pela... como é o nome da menina lá do Verdades Secretas? Angel. A Angel. Né? A Camila Queiroz. Eu esqueci o nome dela, desculpa. Mas eles foram os apresentadores do programa, né, desse reality show, mas eles mal apareceram. Eles apareceram no começo e agora no fim, né? Nesse finalzinho eles apareceram, porque o programa todo foi focado nos personagens, nas pessoas que a gente acompanhou aí durante todos esses episódios. E foi muito divertido acompanhar isso justamente por conta do fato de que as pessoas não estavam se vendo, então elas tinham que ir só pela personalidade. Foi uma coisa que aquele outro programa tentou, né, que é aquele que as pessoas iam com máscaras e tal, a gente falou aqui sobre ele, inclusive, no canal, mas assim, aquele lá não funcionou porque é estranho. Né? Você tá vendo a pessoa, mas você tá vendo, sei lá, um papagaio na sua frente. Assim, é esquisito porque parecia muito forçado. Aqui as relações foram sendo criadas de uma forma muito lenta, e isso é bom nesse sentido. Porque sendo uma relação que foi criada aos poucos, ela vai sendo cada vez mais verdadeira, né? Mesmo que a pessoa não veja o rosto da outra. Então a gente teve teve umas coisas muito doidas no meio dessa história, e que acabou funcionando como entretenimento pra gente, e acabou funcionando pra algumas dessas pessoas também. Lá no começo do programa, né, quando o reality show começou, o principal casal que era visto pelo público era a Daiane e o Rodrigo, né, porque eles tinham uma química, vamos dizer assim, eles tinham uma coisa juntos, né. O casal não durou muito, evidentemente, né, como a gente pôde ver no decorrer desses episódios, e apesar de tudo isso, né, eles passaram por muitos problemas, né, ela tentou salvar a relação, não deu certo, teve muita briga, teve muita gente chorando, teve muito desespero, deu tudo errado pra eles, infelizmente. Isso porque a Daiane chega no altar para casar com o cara e ela nega, ela fala não, e ela explica lá os motivos dela pelo qual ela não aceita casar com o rapaz, e é chocante, é uma coisa que é um pouco de vergonha alheia, inclusive, né? A gente fica meio envergonhado de assistir, porque ela disse até que as raízes que eles criaram não foram fortes o suficiente e tal, e assim, chocante, é uma coisa realmente muito surpreendente de assistir. E por outro lado, a gente também tem
a relação do Shai e da Ana, né, que são o outro casal que se formou. E assim, era um casal que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente também não foi pra frente, né, pelo que a gente pôde ver no decorrer dos episódios. Principalmente depois que eles se conheceram pessoalmente, aí eles não tiveram mais aquela química, né, eles tinham uma relação muito interessante e isso acabou ficando muito ruim. Quando eles se conheceram, ela acabou deixando o cara sozinho no altar, inclusive. Outro ponto também que deixou com muita vergonha alheia. O que a gente pode dizer sobre esta temporada, nessa primeira temporada do Casamento às Cegas, é que ela foi realmente um experimento que funcionou muito bem, tanto em questão de alcance, né, junto ao público, foi debate, foi tema, a gente viu em vários lugares aí em relação ao machismo que ocorreu de fato durante o programa. Então, é uma coisa que realmente funcionou dentro da Netflix, que tem uma dificuldade enorme para poder engatar um reality show, né? Eles tentaram várias vezes, teve The Circle, enfim, tem outros realities, e quase nunca dava certo. Agora que veio, né, esse formato, fizeram aqui no Brasil esse formato de Casamento às Cegas, acabou funcionando muito bem. É um programa extremamente divertido, mas ainda assim tem alguns ajustes que podem ser feitos para a segunda temporada, que é justamente a parte da apresentação, como falei, o Kleber Toledo e a Camila Queiroz quase não participam, né, da vivência ali desse programa, então eles realmente precisam se colocar mais, né, na segunda temporada, precisam entrar mais no jogo, né, vamos dizer assim. O que eu posso dizer para você com certeza é que foi uma coisa extremamente surpreendente, um elenco muito bem escolhido, lembra em muitos sentidos, né, o acerto que a Record fez no ano passado, quando fez a escalação da Fazenda, que é uma coisa que não está se repetindo nesse ano, inclusive, porque foi mal escalado o elenco, né? Então no ano passado foi assim, eles conseguiram colocar uma variação de pessoas ali que acaba funcionando muito bem na tela e a interação entre eles também funciona. E também como foi o BBB 20 e de certa forma o BBB 21. O BBB 21 teve os problemas no começo, a gente viu como era, como foi, né? Carol Conká, o que você tem a dizer sobre isso? Você tá fazendo carinho, o que é? Eu não vou falar nada. Não, vamos falar do 20, né? Vamos falar do 20 é bom, vamos falar do 20. 20 foi bom, tudo aconteceu bem. Tudo aconteceu bem. A gente odiou quem tinha que odiar. Isso, e é isso aí. E é isso aí. O 21 a gente... foi bem escalado, mas assim, acho que foi um pouquinho over, né? Foi um meme. Foi. No início de um sonho deu tudo errado. Exatamente, isso mesmo. Deu tudo errado no que poderia dar certo. Tinha tudo pra dar muito certo. Engraçado, né? Uma reflexão à parte aqui. O BBB e a Fazenda esse ano não deram muito certo. No ano passado foi assim, smash hit. 100% do começo ao fim foi tudo certo. Completamente justa a vitória da Thelma, completamente justa a vitória da Jojo Todinho. E esse ano, quem ganhou mesmo? A Juliette, né? Não vou falar da Juliette por causa dos cactos, né? Tem muito. Mas assim, não estou falando mal dela, só estou dizendo que, enfim, né? Eu vou falar uma coisa sobre o 21. Na época que estava passando, eu tinha uma ideia sobre. Agora eu tenho outra. O tempo faz bem, né? A distância temporal das coisas faz a gente ver tudo com mais clareza. E eu acho que é isso que acontece. E não vou citar nomes, mas a pessoa mais cancelada do Big Brother 21, hoje em dia, ela não estava tão errada assim. Você não precisa nem citar o nome, né? Acho que todo mundo que está assistindo entendeu o que você quis dizer. Pois é. Né? Mas, para encerrar, né, a gente gostou bastante do Casamento às Cegas. É um programa que tem muito potencial e provavelmente vai ser renovado aí pela Netflix para um segundo ano, porque está fazendo bastante sucesso por aqui. Precisa de uns ajustes na edição também, porque dá umas escorregadas. Tem umas horas ali, principalmente no meio, né, nos episódios do meio, que realmente se torna um pouquinho cansativo de assistir, repetitivo inclusive, mas as provas, vamos dizer assim, as gincanas, né, que tem ali dentro de certa forma, acabam funcionando bem para quem está assistindo, porque é realmente uma coisa que entretém. E o final, apesar da vergonha alheia um pouquinho, né, dá um pouquinho de você quer entrar no sofá assim, porque dá uma vergonha, acaba sendo recompensador para quem assiste também. Mas é isso aí, a gente não dá nota mais, caso você não saiba, né, a gente parou de dar nota nas coisas, porque a gente só tá falando só uma conversa aqui, a gente não quer ser crítico de nada. Mas, né, passam 3 anos sendo. A gente recomenda, se você não assiste reality show, se você nunca deu chance para um reality show, assista esse e vê o que você acha. Aí você vem aqui nos comentários, deixa aí a sua opinião a respeito deste reality que é o Casamento às Cegas, que, assim, funcionou perfeitamente, na minha opinião, no que diz respeito ao seu elenco, né? Tecnicamente ainda há alguns ajustes a fazer. Por enquanto é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes, séries, de streaming, né? Não vou falar só da Netflix, mas de streaming no geral, e também lançamentos do cinema e cultura pop em geral. Um abraço pra você e até logo.